Olá, eu sou Renata, você está no Contos, Crônicas e Outras Leituras e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro, Filhos, Manual de Instruções, da Tânia Zaguri. Em homenagem ao Dia das Mães, hoje a gente vai conversar um pouco sobre Filhos, Manual de Instruções, da Tânia Zaguri. Tânia Zaguri, ela é filósofa, mestre em educação, mãe, professora universitária, e ela traz aqui pra gente, entre diversas obras que ela já escreveu, ela traz nesse livro aqui pra gente um manual prático. E dentre os assuntos que a Tânia vai tratar aqui, eu vou ler para vocês o sumário sobre como fazer seus filhos comer bem, como acabar com chilique, como dormir em paz, como ter filhos educados, como fazer seu filho falar, como agir quando seu filho bate em você, como fazer seu filho estudar, como conviver com as mídias de forma saudável e como conviver com os meios irmãos do seu filho. Então, como eu disse, é um manualzinho mesmo, ele traz situações muito práticas e ela vai pontuando cada um desses itens. Então, eu gostaria de conversar com vocês. Inicialmente, ela fala um pouco sobre a geração, né? É algo que ela traz aqui na capa do livro, para pais das gerações X e Y. Então, ela faz um panorama histórico sobre as gerações, muito curto, muito rápido, mas, assim, muito fluido, muito fácil da gente entender, sobre a educação que foi proposta para cada um, para cada geração, e quais são as dificuldades que as gerações atuais encontram para educar seus filhos, né? Por que a mãe do século XXI, ela tem tanta dificuldade de compreender todos esses conceitos? Se hoje a gente tem acesso a informações com mais facilidade, uma condição mais fácil de aquisição, por que as mães do século XXI encontram tanta dificuldade para educar seus filhos, né? Ela traz algumas sugestões, né, em cada um desses itens de como fazer e o que não fazer, tá? Então, eu achei uma leitura bem interessante. É uma leitura fluida, uma leitura prática, é uma leitura rápida. O livro tem aqui cerca de 218 páginas, 220 páginas mais ou menos, mas com bastante conteúdo. É um livro muito rico, eu gostei bastante. E, de início, eu quero dizer para vocês que ela não traz nada de muito diferente, nada que de verdade a gente não conheça. Mas ela só reúne isso aqui e mostra pra gente o que a gente está deixando de fazer. Talvez por conta do cansaço, talvez por conta das dificuldades do dia a dia. E Tânia faz questão de mostrar pra gente a importância de cada uma dessas atitudes a curto prazo, para que a gente possa ter um retorno a longo prazo, né? Então, o primeiro assunto que ela trata aqui pra gente, que ela vai tratar aqui com a gente, é como fazer o seu filho comer bem. E dentro desse aspecto de comer bem, ela mostra pra gente, por exemplo, situações como não substituir refeições, não fazer aperitivos entre uma refeição e outra, saber selecionar bem alimentos nutritivos para a criança, não poluir o paladar da criança. Então, atitudes como essa, que parecem ser muito pequenas, mas que vão fazer uma diferença, né, bem expressiva no decorrer da vida dessa criança, da alimentação dessa criança. E daí ela vai mostrando pra gente como que isso deve ser feito e de que forma a gente pode conquistar, né, uma boa alimentação, sem que os nossos filhos fiquem sem se alimentar de maneira saudável e só comendo bobagens, né? No segundo tópico, ela vai falar como acabar com os chiliques. E aqui tem algo interessante, né? Porque quem é a mãe que nunca passou por uma situação como essa, né? Nunca sofreu com isso, de ter um filho, enfim, dando chilique, fazendo birra. Eu tenho uma situação mais complicada, eu sou mãe de 2 filhos, meu filho mais velho tem 6 anos, vai fazer 7 na próxima semana, e o meu mais novo acabou de fazer 2 anos. E o meu filho mais velho tem autismo, né? Então, para lidar com as emoções é muito difícil. Isaac tem uma grande dificuldade de reconhecer as emoções e controlar e lidar com elas. Mas, ainda assim, Tânia traz alguns conselhos, algumas sugestões muito interessantes, que eu acho que, no meu caso, né, e no caso das mães que têm filhos com algum tipo de transtorno ou alguma síndrome, precisaria fazer algumas adaptações, mas que são realmente funcionais. Então, a gente precisa primeiro, ela disse que a gente primeiro precisa entender qual é a causa daquela birra, né? Qual é a causa daquele chilique? O que está propiciando aquilo? Porque, gente, às vezes a gente quer que as crianças se comportem como adultos, né? Às vezes a gente exige que a criança tenha comportamentos que não são comportamentos típicos de criança. Então ela vai falar bastante sobre isso, vai pontuar algumas coisas muito interessantes
sobre esse comportamento birrento e tal. E daí depois ela vai ensinar pra gente, né, vai mostrar pra gente com alguns conselhos como você pode fazer para evitar isso, para evitar que essas coisas aconteçam e caso aconteça, como que você deve reagir a isso. O terceiro ponto foi um dos mais interessantes para mim, porque ela traz aqui pra gente como fazer a criança dormir, né, como ter uma noite de sono em paz. Aqui em casa nós temos uma dificuldade em relação a isso, porque os meninos, nós temos hábitos muito noturnos, então os meninos dormem muito tarde, né? Mais tarde do que o que deveriam dormir. E isso acaba refletindo em todo o restante do dia deles, na produtividade do dia. Especialmente porque agora eu mudei o horário de escola deles, né? Eles estão estudando pela manhã. Então isso com certeza tem refletido, a gente está passando por esse processo de alteração, de mudança de horário agora. E isso tem refletido, tem sentido o reflexo disso no comportamento deles durante o dia. Os meninos ficam mais irritadiços, ficam mais cansados, têm uma maior dificuldade de produzir. Mas esse tópico foi bastante interessante para mim agora, nesse momento. Porque aqui ela nos dá alguns conselhos práticos de como fazer isso funcionar, né? Esse dormir dentro do horário. Então ela vai contar aqui pra gente coisas do tipo ajudar a criança, colocar a criança na cama e ajudar elas a pegar no sono. No sentido de repente, você contar uma história, passar um tempo ali com elas até o sono chegar. Então ela vai falar coisas pra gente do tipo preparar o ambiente antes de dormir. Então é importante desacelerar um pouco as crianças, observar também assim a rotina delas, como é que foi. Porque se a criança dorme muito durante o dia, inevitavelmente ela vai dormir mais tarde à noite, né? Então, é necessário que se tenha essa observação no decorrer do dia da criança, da rotina dela, como é que foi, para que a gente possa ter uma criança que durma bem durante a noite. E uma coisa que eu achei bem interessante nesse quesito é que ela vai dizer assim, se você coloca a criança também para dormir cedo demais, né, não compreendendo o sistema fisiológico daquela criança, daquele indivíduo, é natural que ela vai acordar muito, muito cedo também. Então, a criança, por exemplo, que a gente quer que vá dormir às 18 horas, ela tende a acordar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, completamente agitada. E a gente precisa prestar atenção nesse sistema fisiológico que a criança apresenta, no comportamento do sono daquele indivíduo, daquela criança, para que a gente possa ter aí uma criança saudável durante o dia e sem essas interrupções. Né? Para cada fase do desenvolvimento da criança, existe um tempo necessário, mínimo, de sono. E criar um ambiente para respeitar esse tempo é interessante. Então, Tânia traz para a gente aqui alguns exemplos, algumas sugestões muito, muito importantes para facilitar esse momento do sono. E aí vem o tópico que todo mundo quer, né? Como ter filhos educados. Aqui, no processo da educação dos filhos, olha, em nenhum momento ela vai dizer pra gente que isso é fácil, tá? Que educar filhos é fácil. Não é essa a proposta desse livro. Até porque se fosse, eu deixaria ele de lado, porque eu sei na prática, e todo mundo que é mãe aqui sabe, que educar não é fácil. Então, a todo momento, ela vai dizendo pra gente, né, vai pontuando as dificuldades. Mas ela vai apresentando condições que também vai mostrar pra gente, mas ela também vai pontuando situações que faz com que a vida da gente se torne um pouco mais tranquila, né? Com que esse processo de educação não seja tão trabalhoso, tão cansativo, tão estressante. Vai ser difícil, né? Não é fácil, educar não é fácil, mas também não precisa ser uma carga tão pesada. O processo de educação começa quando essa criança, a partir do momento em que essa criança está sendo gerada, com que essa criança nasce. Então, não dá para educar quando ela já está falando, ou quando ela já está andando, ou quando ela já está tendo um nível de compreensão. Né? Esse processo de educação tem que vir antes. Ele é trabalhoso, ele é desgastante, mas ele se perpetua. Quando a gente começa esse processo cedo, compreendendo o desenvolvimento e a capacidade daquela criança de aprendizado, ele se perpetua. E nesse processo de como tornar seu filho educado, ela traz pra gente 3 pontos importantes. O primeiro é ser exemplo, é ser modelo. Né? As crianças tendem a copiar. E aí ela fala um pouco pra gente da importância desse ser modelo e como dentro desse aspecto, né, de ser modelo, a gente pode melhorar a educação dos nossos filhos. O segundo ponto é ensinar, é falar, dizer e repetir quantas tantas vezes forem necessárias. Não precisa gritar, não precisa perder a paciência, mas entender que aquele indivíduo está em fase de formação e que não vai ser a primeira e nem a segunda vez que vai fazer com que ele efetivamente aprenda e entenda a importância daquilo na vida dele. E a terceira fase é a fase de você usar motivação e sanção. Então, ela não fala exatamente de castigo, mas ela diz que
ela trata essa sanção aqui como uma questão de responsabilidade. Então, a gente dá um comando, a gente espera algo daquele indivíduo e se ele atende, né, aquilo que foi solicitado, aquilo que foi pedido, aquela regra que foi acordada, inclusive com ele, tá? Se ele atende aquela regra que foi acordada, ele é motivado, ele tem estímulos, né, de motivação. Caso não, ele vai sofrer as sanções que foram propostas antes do acordo ser feito, né, no momento em que o acordo foi feito. Então ela fala do quanto isso é importante, o quanto é importante existir essas regras, o quanto é importante a gente ter uma preocupação em criar regras em casa. E as crianças precisam conhecer essas regras, ela precisa ter ciência. E essas regras, elas precisam funcionar para a casa inteira, para todo mundo. Então, ela faz um panorama assim, bem interessante sobre o quanto que as crianças, dentro desse tripé, né, essas coisas funcionam, vão funcionando de maneira cíclica. Então, elas não estão separadas. A criança vai receber as informações, ela vai ouvir os conselhos, as sugestões, ela vai criar acordos ali com os pais e ela vai observar os seus exemplos, vai observar se as pessoas da casa fazem a mesma coisa. Porque o que a gente costuma dizer para as crianças é: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Mas isso confunde uma criança, um indivíduo que está em processo de formação. Então ela vai falar pra gente o quanto é importante, né, a gente ter essa consciência de que esse tripé ele só vai estar harmônico, só vai estar funcional quando todo mundo na casa entende as regras, entende bem as regras e todo mundo, né, tem o compromisso de cumpri-las. E para mim foi um dos itens mais importantes, assim, dos tópicos mais importantes desse livro, foi esse processo de como educar os seus filhos. Depois a gente vem para como fazer seu filho falar, tá? E aí ela vai tratar questões como para as crianças muito pequenas, né, que passou ali do 1 ano e meio, 2 anos e ainda não fala absolutamente nada. Se essa criança não tem nenhuma disfunção, nenhum transtorno, nenhuma síndrome que impeça esse falar, né, se ela é uma criança que ouve bem, se ela não tem nenhum outro problema, né, que impeça ela de falar, ela vai dizer que muitas das crianças da geração do século XXI que não falam é porque elas não têm estímulo para falar, ela não tem necessidade de falar, já que ela recebe dos familiares, dos cuidadores, dos pais, com menor solicitação, né, apenas com gestos, ela recebe tudo o que ela precisa. Então, às vezes, para facilitar as coisas, a gente não ensina a criança a falar. A gente simplesmente, quando ela solicita algo, a gente de maneira mais prático, mais rápido, mais fácil, a gente entregar. Então, por que ela falaria? E aí ela fala do quão difícil é falar, né? Esse processo da fala, o quão difícil ele é para um indivíduo que está começando a aprender a falar. E se ele encontra uma forma mais fácil de conseguir o que ele quer sem precisar fazer esse exercício todo, por que ele falaria, né? Isso é muito lógico. E aí ela fala um pouco pra gente sobre esse desenvolvimento infantil e todas essas questões que envolvem a fala. Bem interessante também. Depois ela vai falar como agir quando seu filho bate em você. E é um dos tópicos, foi um tópico que eu gostei bastante, porque o que é o bater, né? Ela explica pra gente aqui o que é o bater, ela diz que isso é uma coisa muito comum, é uma coisa muito normal entre as crianças, e uma criança, ela bate não necessariamente porque ela apanha em casa, isso também, mas ela reproduz, né? Quando ela apanha em casa, ela reproduz, mas não necessariamente ela bate só por isso, e nem porque ela tá apanhando na escola, mas ela tem aquilo como processo de defesa, ela tem aquilo como uma forma de se comunicar, enfim, o bater pode ter muitas falas, e o que a gente precisa entender essa fala. Ela fala também da questão da escola, né? Uma preocupação muito grande dos pais, muitas vezes, em compreender onde é que a criança está aprendendo isso. E fora do ambiente doméstico, o local em que ele tem contato e acesso a outras pessoas, normalmente é na escola. Então há uma preocupação, às vezes muito exagerada dos pais, em relação à escola. E o que meu filho está passando ali naquele ambiente? Por que ele está batendo se ele nunca apanhou em casa, se ele nunca foi assim em casa? Mas ela chama a atenção da gente para dizer que, olha, esse é a escola, no geral, né, tem sido o primeiro ambiente que a criança tem fora do seu convívio familiar, que ele se relaciona com outras pessoas. No ambiente familiar, normalmente ele tem ali em casa a mãe, o pai, os avós, talvez irmãos, e é sempre muito carinho, sempre muito amor, e ele dificilmente ele é desafiado ou estimulado a dividir alguma coisa, seja o tempo ou a atenção de alguém. E é no ambiente da escola que esses conflitos vão começar a acontecer, que os primeiros conflitos vão começar a acontecer. Então, eles estão sendo regulados para aprender a lidar com esses conflitos. Por isso, muitas vezes, o bater aparece, né? Como essa proposta de se comunicar, ou desafiar, ou se defender, enfim. E ela vai aqui mostrar pra gente que isso precisa apenas ser direcionado.
Não precisa fazer um bicho de 7 cabeças, mas a gente também não pode ser permissivo em relação a isso, esperar que isso passe. Mas isso precisa ser direcionado, entender por que a criança está se comportando dessa forma e direcionar esse comportamento, mostrar para ela que, olha, se o bater aqui tem uma função de comunicar alguma coisa, ela pode se comunicar de outra forma. Se o bater aqui é para se defender de alguma situação, ela tem que saber expressar que ela está precisando, né, que ela está se sentindo oprimida ou alguma coisa desse tipo. Então, é canalizar para que esse movimento que está acontecendo, que está fazendo com que essa criança venha a reagir dessa forma, seja direcionado, né, para a função certa, para a função correta. Depois ela vai falar como fazer seu filho estudar. E, gente, parece, né? Esse talvez seja o tópico mais difícil. Mais difícil. Esse talvez seja o tópico mais difícil, porque o fazer... Tem crianças que já nascem com aptidão de estudar, que elas gostam de estudar, elas gostam de ir para a escola. Isso acontece muito, eu sou professora, isso acontece muito em determinadas fases. Então tem fases que a criança gosta muito, né? Que ela se sente muito estimulada na escola e tal. E depois ela vai passando por outras fases que já não são tão boas assim. Normalmente lá na pré-adolescência, início da adolescência. Mas, independente disso, Tânia vai dizer pra gente também que existem crianças que têm uma aptidão maior a esse processo de educação, são mais atraídas por isso. Já outras não. E essas crianças que não são, elas precisam ser estimuladas de maneira positiva a gostarem de estudar, a se adaptarem a esse processo de estudo. E daí ela vai pontuar algumas coisas aqui que a gente vai perceber que muito disso, né, desse comportamento da criança, dessa aversão do indivíduo de gostar de estudar, está muito ligado a comportamentos nossos em relação a, né, nós enquanto educadores, enquanto pais, formadores daquele indivíduo que vai estar ali naquele processo. E ela vai trazer aqui situações do tipo, a mãe que se queixa na frente da criança que o professor mandou muito dever, ou que o professor mandou pouco dever, ou que o professor mandou um dever muito difícil, que aquilo está muito distante da realidade do filho, enfim, coisas que são ditas muitas vezes na presença daquela criança. Enfim, e diversas outras situações assim bem interessantes que ela apontou aqui pra gente, que eu gostei bastante. Ela fala também da importância de a gente ter um lugar, né, desse indivíduo, dessa criança, ter um lugar para fazer atividade, um lugar calmo, um lugar tranquilo, sem interrupções, para que ele possa saber que aquele é o local de fazer atividade, de preferência num horário específico, para ele entender que aquele horário é o horário de fazer atividade. O quanto isso é importante, na verdade, né? O quanto vai ser importante para a vida dele. Então, ela traz pontos muito legais aqui nesse tópico de como fazer seu filho estudar. Uma outra coisa bacana, um outro tópico é como conviver com as mídias de forma saudável. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Como é que a gente mede, né, o acesso às mídias hoje? Tá muito difícil. Tá muito difícil. As crianças, os adolescentes têm muito acesso a essas mídias. E eu acho que Tânia é a primeira pessoa que fala pra gente isso de maneira assim, que fala pra mim, pelo menos de uma maneira muito, muito concreta, muito real, sabe? Sem... porque parece utópico. Eu leio muito sobre isso e às vezes parece utópico. Parece que as pessoas que estão escrevendo estão numa realidade completamente diferente da minha. E que eu sou a bruxa má porque eu permito que meu filho tenha acesso às mídias. Mas quem é o pai, né? E quem é a mãe que muitas vezes não usa disso, não faz uso dessas mídias para aquietar a criança um pouquinho enquanto você precisa fazer alguma atividade. Mas ela fala muito ricamente sobre isso aqui. Ela pontua muito ricamente. E assim, a ideia aqui não é ser permissivo, mas saber o quanto que a gente pode usar disso e mais do que isso, o quanto de benefício que a gente pode tirar disso. Né? Então as mídias sociais não é o terror, o pânico dos pais. Não tem que ser, pelo menos. Mas a gente pode fazer uso disso. E a gente pode fazer uso disso de maneira benéfica para os nossos filhos. Tá? Então eu achei muito interessante esse ponto aqui. Eu acho que só ele daria um vídeo aqui pra gente. Daria pra gente conversar bastante, fazer só um vídeo só sobre esse ponto aqui. E por fim ela vai dizer como conviver com os meios irmãos do seu filho. E como as famílias hoje, né? Uma das coisas que a Tânia vai pontuar aqui é esse contexto da formação de família do século XXI. Então, hoje nós temos um número de famílias que está, né, no seu segundo ou terceiro casamento muito maior do que na geração anterior. Isso faz com que dentro dessas relações as pessoas acabem tendo filhos no primeiro casamento ou filhos no segundo casamento e acabem levando isso para o casamento seguinte. E esse tem sido uma dificuldade muito grande, né, das pessoas que estão chegando nessa relação e já encontram ali
uma pessoa que traz um filho da primeira relação. E daí ela traz alguns conselhos aqui práticos, ela fala um pouco sobre como lidar com isso, onde intervir, né? Onde é possível você entrar, onde é melhor que você já não entre tanto, como fazer com que os irmãos convivam bem, como dividir o tempo. Então é muito interessante, é um tópico muito interessante para quem vive essa realidade. Porque a gente sabe, né? Eu imagino, eu não vivo isso, mas eu imagino que deve ser bem difícil, bem complicado para quem tem aí, está no processo de uma segunda ou, né, uma terceira relação e já traz um filho de uma primeira relação e como lidar, né, com esse parceiro que muitas vezes faz algumas intervenções ali dentro da educação daquela criança que não é seu filho, enfim. Ela fala bastante sobre isso aqui de uma maneira assim muito prática. Eu achei bem legal também. Então é isso. Esses foram os 9 tópicos do livro Filhos, Manual de Instruções. Gosto bastante da forma como ela escreve. É uma forma muito direta, muito fluida, muito prática, muito tranquila para qualquer tipo de pai, para qualquer tipo. Se você não tem um hábito de leitura, é para você também. É um livro muito tranquilo da gente entender, muito fácil. E eu acredito que a gente precisa, sim, investir na educação dos nossos filhos. Uma das coisas que eu gosto muito da Tânia é que ela nos traz essa consciência, né, do quão a nossa vida mudou, né? O quão a vida mudou, o quão o processo de educar mudou, o quão essas crianças dessa nova geração, né, já estão chegando turbinadas. E a gente precisa, assim, muitas vezes de um manual para conseguir dar conta, né? Às vezes a gente procura um manual e a gente não acha. Então tá aqui um excelente manual para que você consiga compreender esse processo da educação melhor, né? Facilitar a sua vida, a sua relação com o seu filho ou com seus filhos e fazer disso não uma guerra, não um sofrimento para ninguém, né? Fazer da educação um processo prazeroso, gostoso, maravilhoso e que a gente consiga formar cidadãos que lá na frente vai ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, mais feliz. Né? Então eu acho que essa é a grande proposta, porque hoje a gente tem um hábito estranho de achar que porque nós fomos filhos, nós sabemos educar. E esse processo tem sido passado e a gente tem uma geração doente. E hoje o que a gente vive é uma geração doente, né? Doente emocionalmente. Então, tudo isso porque a gente acredita que criar filhos é apenas alimentá-los e dar banho e enfim. E Tânia mostra pra gente que não é bem assim, não é só isso. Né? A gente precisa construir, especialmente na infância, para que esses adultos sejam adultos saudáveis. Adultos que dê conta da sua vida, de viver os seus conflitos, de saber conviver com esses conflitos, de saber lidar com isso e de ter uma vida realmente mais equilibrada, mais saudável e mais feliz. Né? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você gostou desse tipo de leitura também, deixa aqui nos comentários. Um dos tipos de livro que eu gosto de ler, uma das leituras que eu gosto de fazer, são livros falando sobre desenvolvimento infantil e sobre desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse tipo de leitura, deixa aqui nos comentários para que eu possa entender e a gente poder conversar mais sobre isso. Um beijo grande, até o próximo vídeo.